Olá, eu me chamo Milena Raima, sou doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Agronomia da UFRA Belém e hoje eu vou apresentar o trabalho Identificação e Caracterização de Bactérias Promotores de Crescimento Vegetal isoladas de solo contaminado por resíduo siderúrgico. O trabalho é desenvolvido no Laboratório de Proteção de Plantas sob a orientação da professora doutora Gisele Barata da Silva. A intensa geração de resíduos das diferentes categorias, contendo cargas de elementos potencialmente tóxicos, representa um desafio atual da gestão, pois solos contaminados por metais são uma grave ameaça ao ambiente, à agricultura e, consequentemente, à saúde humana e animal. Segundo um relatório da FAO, em 2021, um terço dos solos do mundo estavam degradados, sendo a contaminação química bastante significativa. E considerando que, através do relatório da ONU, tem-se a projeção que em 2030 a população mundial irá demandar de um aumento de 35% da produção de alimentos, é extremamente necessário e urgente a elaboração de estratégias para garantir a produtividade de alimentos, mesmo frente a essas condições preocupantes da saúde do solo. O cultivo de plantas em solos contaminados ele tende a ser prejudicado, pois elementos químicos, ditos metais pesados, como cádmio e chumbo, afetam a homeostase de processos fisiológicos, dificultam a absorção de nutrientes, impactam o mecanismo da fotossíntese. Esses processos e outros colaboram para a redução da produtividade. O uso de rizobactérias promotoras de crescimento vegetal, denominadas de PGPR, representa uma estratégia ecologicamente eficaz para reduzir os efeitos dos contaminantes do solo sobre o crescimento das plantas, seja por mecanismos de tolerância, como biosorção, precipitação ou bioacumulação de metais, além de uma gama de mecanismos promotores de crescimento, como esses que podem ser observados na imagem, como a fixação biológica de nitrogênio, a solubilização de minerais, a transformação desses nutrientes, produção de fito-hormônios, sideróforos, entre outros. O objetivo desse trabalho foi de identificar geneticamente 4 cepas bacterianas selecionadas para a promoção de crescimento de plantas e detectar os mecanismos de promoção de crescimento vegetal que as mesmas apresentam, como passo intermediário no desenvolvimento de um bioinsumo. Os isolados utilizados nesse estudo foram obtidos de solo rizosférico da planta Ricinus communis de ocorrência espontânea em área de deposição de resíduo siderúrgico e foram avaliados quanto à capacidade de promoção de crescimento em arroz. A partir daí, foram avaliados os mecanismos bioquímicos de promoção de crescimento, entre eles fixação biológica de nitrogênio, solubilização de fosfato, de potássio, produção de sideróforos, aia e biofilme. Para tanto, os micro-organismos foram cultivados inicialmente em caldo, tendo a concentração final ajustada em 10/8 UFC por ml. A partir daí, foram seguir os protocolos específicos, ou crescimento em meio seletivo, ou através de método colorimétrico utilizando espectroscopia. Todos os testes foram repetidos em quintuplicado. Simultaneamente, foi realizada a extração do DNA e posterior sequenciamento com base no gene universal da subunidade 16S do RNA ribossômico. A identificação genética apontou que os isolados pertencem a 3 gêneros distintos: Sphingomonas, Bacillus e Agrococcus. As cepas de bacilos agruparam simultaneamente o maior número de mecanismos de promoção de crescimento, sendo a fixação biológica de nitrogênio, a produção de aia, a produção de biofilme, a solubilização de fosfato e a produção de sideróforos. Esses mecanismos eles podem ser recrutados isoladamente ou em conjunto no ambiente rizosférico em resposta às condições ambientais. Desta forma, os isolados bacterianos apresentam mecanismos relacionados com o aumento da resistência das plantas em ambientes contaminados e a prospecção desses PGPR continua sendo uma técnica sustentável e ecológica de promoção do crescimento das plantas em ambientes contaminados por metais. Estas são algumas das nossas referências. Aqui os nossos agradecimentos, em especial à Universidade do Estado do Pará pela concessão da Bolsa de Estudos. Muito obrigada.